automobilismo brasileiro de competição, na minha opinião, ele, que eu conheço inclusive, ele está dividido em três partes. A primeira, uma época em que os mecânicos se aventuravam a serem pilotos. Quer dizer, então aí tinha o Chico Landi, o Camilo Cristófaro e assim por diante, né? Eles pegavam carros velhos, Chevrolet 34, que eles chamavam de carreteiras, né? Colocavam motores possantes, potentes, que eram os das Corvette, e ficava aquele carro sem conjunto, né? Tinha muito motor, mas não tinha bons freios, direção, era um negócio meio complicado, o carro não, né? Na reta vinha meio... Bom, depois veio a indústria automobilística nacional, aí aconteceram algumas equipes de fábrica, tinha a da Willys, né? Tinha lá o Wilson Fittipaldi, né? Tinha o Virgil Clemente, o Carol Figueiredo, o Emerson, o pessoal todo, as Berlinetti e tal, apareceram uns carros com L5, apareceram as DKVs, né? Tinha a melhor delas, era a do Marinho, que é o que tem a revenda Chrysler em Ourinhos agora, que cortou a capota dela, baixou 10 centímetros para atingir uma velocidade maior, tá, essa coisa toda, e aí misturou um pouco, quer dizer, apareceu um certo profissionalismo, né? Um pouquinho, mais ou menos junto com essa época, um pouquinho mais para frente, começaram a aparecer os carros importados. As Alfas da Jolie, lá da Rua Consolação, as BMW da SEB. As Alfas da Jolie eram um caso diferente, só os ricos andavam. Andou nela o Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar, o Antônio Castro Prado de Ribeirão Preto, e assim por diante. Nessa época já existia um pouco mais... e vinha acabando essa a era dos mecânicos e começava a era das pessoas ricas, dos pilotos ricos. Quer dizer, só quem era rico, tinha muito dinheiro, entrava na jogada. Quem não era milionário não tinha vez, só tinha rico correndo, na sua maioria. E depois veio o real profissionalismo, né? Inclusive, depois dessa época, começaram as divisões, divisão 1, divisão 3, mais bem elaborada, começaram a aparecer os patrocínios, e aí já houve uma coincidência com as vitórias e os bons resultados que o Emerson conseguiu na Europa. Passou a existir um profissionalismo mais sério, quer dizer, as empresas começaram a investir, começaram a descobrir que o retorno publicitário muitas vezes era maior do que a verba investida, os espaços dos jornais aumentaram e o automobilismo deu uma mudada. Então eles ficaram andando os carros nacionais, né? Acabaram os carros importados e as fábricas, de uma certa forma, em algumas épocas, trabalharam e colaboraram e patrocinaram as equipes e até os eventos todos. E nós passamos para essa última fase do automobilismo, que é agora, que é de um profissionalismo, às vezes até um semi-profissionalismo, porque são poucos os pilotos no Brasil que conseguem realmente viver do esporte. É mais ou menos isso.